Delegação Tricolor realizou 2 treinamentos antes do embarque para Minas Gerais. Na terça-feira trabalhou no Estádio Castelão e na manhã desta quarta-feira foi no CT José Carlos Macieira com portões fechados, famoso coletivo Dia Pronto. Aqui entrevista com o professor Leonardo Condé, falando da sua expectativa para o jogo diante do Tombense. Minha galera, tudo bem? Grande abraço a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Lécio Costa Narrador, a nossa perguntinha básica. Já inscreveu-se no nosso canal? Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixe os seus comentários aqui embaixo e vamos que vamos. Lembrando que vamos ter um conteúdo exclusivo do torcedor, as suas perguntas, mande suas perguntas para nós. A gente vai respondê-las na medida do possível. Tem muita gente reclamando, a gente faz os comentários e aí o pessoal não responde. Desde que sejam comentários e perguntas respeitosas, a gente vai dar sim atenção. Muitos comentários a gente não dá atenção. E o YouTube retém até para análise e aí você acaba perdendo a oportunidade de participar com a gente. Então, faça os seus comentários e venha que nós estamos aqui contigo, porque a gente valoriza o nosso seguidor aqui no canal Lécio Costa Narrador. Fortaleça o nosso canal, é importante para que a gente possa manter esta página no ar. Tá valendo, minha galera? De olho na Série B do Campeonato Brasileiro, de olho no Sampaio Corrêa e a sua trajetória neste retorno da competição. O time tricolor trabalhou ontem no Estádio Castelão. O time tricolor, claro, fazendo a movimentação ao comando do professor Leonardo Condé, que mais uma vez faz uma bela campanha ao comando do time tricolor. A gente faz aquelas críticas contundentes, é verdade, o torcedor também, mas a gente tem que reconhecer também o trabalho que é feito com as limitações que tem o professor Condé no comando do Sampaio Corrêa. Agora mesmo, alguns jogadores estão sendo assediados para outras equipes. Só que o Sampaio Corrêa fez um bom primeiro turno, em que pese não tenha vencido seus compromissos fora de casa, mas tem o artilheiro da competição, que é o Gabriel Poveda. Tem um bom lateral, que é o Mateuzinho, que faz um grande campeonato. São achados do Sampaio Corrêa, né? Por quê? Porque o Poveda foi rebaixado no ano passado para a Série C com o Brasil de Pelotas. Mas é um jogador jovem. O Sampaio Corrêa disse, não, traz o Poveda, que inclusive no ano passado teve machucado um bom tempo, passou a temporada quase toda, mas integrava o elenco que foi rebaixado do Brasil de Pelotas. Veio se recuperar aqui no Sampaio Corrêa, está aí com assistências do Pimentinha, bem entrosado com o grupo, está fazendo belas atuações e terminou esse retorno como o artilheiro do Campeonato Brasileiro, hoje artilheiro isolado com 11 gols, depois dos 2 que marcou diante do Sport Clube do Recife. O outro jogador que tem sido bastante assediado é o lateral Mateuzinho. Isso foi dito pelo Francisco Elísio, que é o gerente de futebol do Sampaio Corrêa. Mas o Sampaio segue a sua trajetória também de tentar conseguir alguns reforços. E aí entra em cena o professor Leonardo Condé, que disse o seguinte, ele está muito certo. Se você concorda com o que disse o professor Leonardo Condé, você também pode fazer os seus comentários aqui, que nós estaremos destacando nos próximos conteúdos aqui também o seu comentário, lá no Fala Galera, tá bom? Torcedor pergunta, a gente comenta, torcedor faz comentário, a gente analisa também junto com o torcedor. Então, não perca a oportunidade de deixar os seus comentários. O professor Leonardo Condé disse que contratar por contratar é melhor ficar com aquilo que esteja aqui. E alguns jogadores que ele já trabalhou, que está indicando, que não são jogadores caros, que eu diria é aposta do Sampaio Corrêa, pode ser que seja, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente fica na expectativa. A gente ficou assim muito apreensivo e até o torcedor comentou aqui no canal, também preocupado, e nós vamos fazer esse comentário lá na hora do Fala Galera, aqui no nosso canal. Então nós estaremos também destacando, porque às vezes uma contratação vem e o atleta não deu certo em algum time, isso não quer dizer que ele não vai deslanchar no Sampaio Corrêa ou em outra equipe, né? Mas a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, um tanto quanto preocupado. Isso é perfeitamente natural, até que o atleta prove o contrário, não é isso? Então é isso. Então o Sampaio, como não tem essa verba toda para contratações, tem um elenco ainda limitado, bem enxuto, como faz questão de dizer o professor Leonardo Condé,
a gente tem que dar credibilidade para o trabalho que tem apresentado nesse momento o Leonardo Condé. O Sampaio Corrêa, que iniciou essa rodada na 5ª colocação, era natural que caísse de acordo com os jogos que foram crescendo, os jogos que foram sendo realizados. A Tombense fechou, que é o adversário do Sampaio, a rodada a primeira rodada deste retorno, empatando. Tinha 28, foi para 29. E o Sampaio Corrêa, na verdade, ele não caiu, porque ele chegou à 5ª colocação, mas depois do fechamento da rodada, ele ainda subiu 2 posições, né? Então hoje ele é o 7º colocado. Já tivemos inclusive um jogo realizado, que foi o jogo do Grêmio e da Chapecoense. O jogo foi na Arena Condá. A Chapecoense agora tem 23 pontos e a 14ª colocada, e o Grêmio, o 2º colocado, com 37 pontos, mas já jogaram, abriram esta 21ª rodada, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa joga na sexta-feira diante da Tombense. Professor Leonardo Condé, trabalhou no estádio Castelão, depois, na manhã desta quarta-feira, fez o seu coletivo de portões fechados no CT José Carlos Macieira. Ele fala aqui no canal Lécio Costa Narrador agora da expectativa para o jogo da Tombense, que a Tombense foi um dos times, lógico que arrancou um pontinho do Sampaio Corrêa fora de casa, fazendo com que o Sampaio Corrêa perdesse 2 pontos, porque o empate só vale 1 ponto. Então é uma das equipes que o Sampaio Corrêa está de olho. O professor também relata que subiu, já conhece o elenco, fala de alguns jogadores, subiu juntamente com a Tombense para a Série B, juntamente com o Novo Horizontino, quando ele comandava o Novo Horizontino. Então vamos ficar atentos, e eu peço a atenção do torcedor à entrevista do professor Leonardo Condé. Tudo a respeito da Tombense, do Sampaio Corrêa. O time que vai a campo pode ser o time que enfrentou o Sport Recife, e eu aposto nessa formação sim. Então vamos ouvir atentamente o professor Leonardo Condé. A expectativa é realmente de fazer um bom jogo, né? Para a gente conseguir o resultado positivo, primeiro nós temos que jogar bem. Então a gente tem praticamente todos os atletas à disposição, tivemos aí um bom período de recuperação, de treinamento, e tem tudo para ser uma partida bem movimentada, um bom jogo. Um adversário que não iniciou tão bem a competição, mas que cresceu dentro dela, assim como o Sampaio. Então tem tudo para ser um jogo aberto, é um time que propõe jogo, que procura jogar, assim como o Sampaio também. Eu espero que a gente faça um bom jogo e tenha uma sorte melhor para trazer um bom resultado. É a tendência, né? A gente, até falei no pós-jogo, que em alguns momentos a gente não conseguiu repetir, porque os jogos muito próximos uns dos outros, com viagens, e a gente tinha que priorizar os jogos aqui em São Luís, né? Uma competição perigosa, onde a gente tinha que buscar os pontos de qualquer forma, e a gente entendia que aqui em São Luís a gente tinha uma possibilidade maior de conseguir os resultados. Agora, com a semana mais aberta, a gente tem possibilidade sim de ter a mesma base. É claro que isso também não é garantia de que a gente vai conseguir o resultado, mas ajuda, sem sombra de dúvida, dentro da montagem da equipe, da montagem da estratégia, porque os jogadores já... Foi um adversário que conseguiu tirar ponto da gente aqui, apesar que estava muito no início ainda do trabalho, mas, querendo ou não, foi uma equipe que tirou ponto nosso aqui, uma equipe que está invicta, jogando em seus domínios também. É uma equipe de boa qualidade técnica, mescla bem jogadores experientes, o Ciel, o Roger Carvalho, o Felipe, goleiro, com jogadores jovens, né, de bom potencial, o Keké, o Jean, entre outros, Zé Ricardo, o volante. Então requer um jogo bastante equilibrado nosso. Nós temos que marcar, porque é um time que tem boa qualidade técnica, um bom conjunto. Já conheço essa equipe desde o ano passado, quando eu estava no Novo Horizontino. Nós subimos juntos, né, da C para B. É uma equipe que tem um bom padrão de jogo. Mas também a gente, por conhecer um pouco a equipe deles, a gente entende que tem alguns pontos que a gente pode explorar sim.
assim, é claro que são questões mais internas, né? Mas eu acredito que a gente tem sim um bom elenco. A prova disso está pela boa campanha que a gente vem fazendo. A gente precisava sim de mais jogadores com características de frente, com características do Pimentinha, do Catatal, e eu creio que esses jogadores chegaram, né? O Nádio, que já estava conosco, né? Só não tinha condições de jogo ainda, mas já entrou nessas 2 partidas aí. O Léo Tocantins, que chegou também, que tem esse perfil, essa característica. E uma ou outra peça a gente está atento no mercado, vocês sabem, tem que ser bem criativo, porque o orçamento nosso não é muito alto, e trazer por trazer é besteira. Nós estamos conversando com a direção para tentar ser assertivo. Se for só para compor, não justifica contratar. Eu acho que a gente tem sim um bom elenco para terminar a competição. Tem razão, professor Leonardo Condé, tem razão, né? Tem lá suas razões, e a gente fica aqui torcendo muito para o Sampaio Corrêa nessa grande expectativa desse jogo e marcar aí a sua primeira vitória jogando diante da Tombense. Então, o time que a gente já sabe é o time que ele deve ter treinado, com o Gabriel Batista, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Pará. Aí o André Luiz Ferreira e o Rafael Vila, Pimentinha, Poveda e Catatal. Nesse primeiro momento, essa formação do Sampaio Corrêa, que deve naturalmente ele ter, com os portões fechados, no treinamento desta quarta-feira no CT José Carlos Macieira, ter feito as suas opções de jogada, as suas alterações, as prováveis mexidas de acordo com o andamento do jogo. O Nadson deve ter ganho a sua oportunidade. O outro, Rafael Vila, que entrou muito bem diante do Sport Recife. Então são alternativas que o Sampaio Corrêa tem, também no sistema de meio de campo com o Lucas, que também fez um belo jogo diante do Sport Recife. Enfim, o professor está colocando exatamente as suas opções, aquilo que ele imagina de um jogo difícil diante da Tombense, que assim como o Sampaio Corrêa não tem 100% de vitórias dentro de casa, mas também, igual o Sampaio, com 8 vitórias, por exemplo, mas também não foi derrotado em seus domínios, uma equipe que tem muitos empates na competição, porque empatou muito também fora de casa. Então é uma equipe que tem que se ter muita atenção e cuidado, porque é uma equipe muito perigosa, o time do Tombense. Então vamos ficar de olho e aí esperar o Sampaio Corrêa que faça um grande jogo. Sampaio Corrêa seguiu com destino a Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira, voo direto para Belo, chegando por volta das 18 horas e 15 minutos. Sampaio pernoita em Minas Gerais e só vai para a cidade de Muriaé nesta quinta-feira, onde Sampaio Corrêa não vai trabalhar, apenas descanso para os jogadores do time tricolor. E na sexta-feira um embate, 21 horas e 30 minutos diante da Tombense. Então é um adversário que o Sampaio Corrêa tem que ter sim muita, mas muita atenção mesmo. Minha galera, Sampaio Corrêa então embarcou, vamos ficar aqui na torcida por esse grande resultado do time tricolor de São Pantaleão diante dessa equipe muito difícil. A Série B do Campeonato Brasileiro então, que teve apenas um jogo na abertura dessa 21ª rodada, foi Chapecoense 0-0 com o Grêmio. Os outros, uma folga nesta quarta-feira, porque vamos ter a Copa do Brasil. Copa do Brasil, quais são os jogos da Copa do Brasil? Eu te falo daqui a pouquinho. E aí a pausa nesta quarta-feira e na quinta-feira, 2 jogos pela Série B. Vasco da Gama enfrenta o CRB, 19 horas em São Januário, e o Esporte Clube do Recife, com Claudinei Oliveira, o novo técnico no comando aí do Esporte Recife, depois que o Lisca se mandou, depois de 2 semanas, e o Guarani de Campinas, esse jogo 21 horas e 30 minutos. E o Sampaio entra em campo na sexta-feira, 21h30, para encarar Tombense. O jogo acontece no Soares de Azevedo, aí quinta 2 jogos, sexta-feira mais 2 jogos, e o outro jogo é o Bahia, que mais cedo, 19 horas, encara o Náutico na Arena Fonte Nova, e aí a Série B vai ter os seus outros jogos para fechar essa rodada no próximo sábado. A Tombense, repito, galera, está à frente do Sampaio Corrêa na 6ª colocação. O Sampaio é o 7º colocado. Esta pausa da Copa do Brasil de hoje vai ser exatamente os jogos que serão realizados. É a fase de ida da Copa do Brasil das quartas de final.
Quem vai jogar? Nesta quarta-feira, 21h30, o Atlético Goianiense recebe o Corinthians no Antônio Ascioli, que é o próprio campo do Atlético Goianiense. O outro jogo desta quarta-feira será Flamengo e Atlético Paranaense, 21h30 no estádio do Maracanã. Então é a Copa do Brasil, são jogos, né, que são decisivos, cada jogo é uma decisão. É isso, minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixe os seus comentários aqui embaixo. Teremos muito mais conteúdos para você ainda nesta quarta-feira. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.